Então, vou começar a apresentação do meu trabalho. Gestão, até o Raul já adiantou, mas eu vou repetir o título: Gestão da Inovação em um Parque Tecnológico, um debate sobre suas atribuições a partir de um olhar da função inovação. Rapidamente, vou fazer um tour pelo trabalho, né? Então, vou passar pela introdução, pontuar algumas coisas do referencial teórico que me trouxeram uma base, né, para fazer o trabalho, apresentar qual foi a metodologia, o contexto de estudo, e aí, a partir dos resultados, né, das coletas de informações, eu vou falar do papel de um parque tecnológico, as atribuições da função inovação no parque, implicações e conclusão do trabalho para fechar. Então, introduzindo, né, o trabalho, ele é sobre parques tecnológicos, então ele diz respeito sobre parques tecnológicos, que são importantes instrumentos aí de política pública, de tecnologia e inovação. É um fenômeno mundial, né, a gente sabe disso, e essas instituições, elas são capazes aí de promover interações e facilitar interações entre diferentes atores aí do ecossistema, que a gente chama de instituições intermediárias, vai ficar mais claro mais para frente. A partir de um certo momento, os parques eles começam a demandar uma série de competências em gestão da inovação, e eu acho que esse é o cerne, né, do nosso trabalho aqui, onde eu tento entender como é possível desenvolver efetivamente capacidades associadas à promoção da dinâmica de inovação em parques tecnológicos. Para isso, eu usei de uma literatura externa, que é a literatura de gestão da inovação, onde eu busco entender, a literatura busca entender, né, a respeito de inovação e seus efeitos nos processos internos e na estratégia organizacional. Então, uma linha dessa pesquisa, ela enxerga a inovação como uma função organizacional, trazendo um sistema mais complexo aí de gestão da inovação, e eu entendo que essa perspectiva ela pode trazer algumas complementariedades para realidades de parques tecnológicos. Resumindo, né, isso tudo que eu introduzi, o objetivo desse trabalho é trazer o olhar da função inovação na perspectiva de uma função organizacional estratégica de parques tecnológicos, levantando lacunas das abordagens atuais e trazendo novos insights a partir do campo empresarial, que a literatura de gestão e inovação ela é praticamente toda desenvolvida a partir do contexto empresarial, né, justificando isso, que estimulem a proposição de iniciativas transformacionais no ambiente de parques. Então, fazendo uma breve referência ao meu referencial teórico, os parques, eles estima-se que existam mais de 1.000 empreendimentos desse tipo no mundo. No Brasil é um fenômeno recente, então tem um pouco mais de 20 anos que existe, né, parques no Brasil, que isso veio para cá, e existem mais de 90 parques, entre parques em operação, em processos, né, de implementação e em projetos iniciais, visto que é um processo muito longo, né, para implementação de parques, faz sentido expor esses caminhos aí onde os parques estão. Aproximadamente 50 parques, um pouco mais de 50 parques estão em operação hoje no Brasil. Para diferenciar os parques tecnológicos de outros atores, né, do ecossistema, existem alguns elementos principais. Eu trago outros no trabalho, mas eu quis ressaltar esses aqui, que é a equipe de gestão especializada e oferta de serviços de alto valor agregado, relacionamento efetivo com uma ou mais universidades, atração de empresas consolidadas, visando estimular suas capacidades de inovação e capacidade de se estabelecer como rede. Então, como eu já introduzi também,
os parques eles foram passando por algumas evoluções, né, ao longo dos anos, e novas funções e atividades foram sendo incorporadas aí no conceito de parque tecnológico. Então, a princípio, um foco que era muito nas questões imobiliárias, né, de aglomeração de empresas de bases tecnológicas num ambiente muito próximas, né, próximas da universidade. Geralmente os parques eles estão instalados bem próximo da universidade. Isso se soma a um entendimento de que é necessário o desenvolvimento de competências ligadas, né, à inovação. Então, conhecimento tácito, multidisciplinar e transsetorial torna-se um viés bem forte assim, dos parques na atualidade, né, os parques contemporâneos, traduzindo isso num grande ambiente que promove a inovação. Tem alguém que eu conheço que gosta muito de falar, né, que os parques, eles somam o hardware com o software. Uma parte sem a outra, elas deixam de fazer sentido. Eu acho que esse é um dos principais pilares desse trabalho, né, focar e entender como que esse software pode apoiar aí as atividades do parque. Então, como outra literatura que me ajuda na ideia desse trabalho é a literatura de universidades, relações, universidades e empresa. O conceito de tríplice hélice é um conceito muito forte, né, nessa área onde a gente está atuando aqui. Então, entende-se, né, que universidade, governo e empresas promovem a inovação quando essas instituições elas estão interligadas, estão agindo de forma cooperativa. Inclusive, cada um dos atores acabam extrapolando um pouco o seu core business, né, para fazer essas interações acontecer. E o Parque Tecnológico é uma instituição intermediária, seu Possetinha estaria aqui no meio, apoiando nas interações aí entre universidades, governo e empresa, fechando aí o ciclo, né, de inovação. Além disso, as universidades têm um papel muito importante, né, no contexto de parques tecnológicos, exemplificando este papel, o principal é na geração de novos conhecimentos, né, não existe empresas inovadoras tecnologicamente se não existe o desenvolvimento de conhecimento de fronteira perto dessas empresas. Treinamento de força de trabalho, então e acesso a talentos, né, a própria proximidade do parque com a universidade oferece aí oportunidades, mas agora com o ambiente virtual em voga também, isso amplifica, né, de uma forma ímpar, e no processo, apoio ao processo de spin-offs acadêmicas, que aí é empreender, né, a partir de pesquisas que surgem da academia. Além disso, um papel muito importante, né, o parque ele é um instrumento de indutor de parcerias universidades e empresas, ele deve ser um instrumento indutor, e ele deve facilitar e fomentar aí interações de diferentes tipos e níveis de intensidade. Então, eu entendo que essa literatura também apoia o desenvolvimento dessa análise de gestão aí do parque tecnológico. Por fim, uma terceira vertente, né, que eu trago na revisão é a parte específica de inovação na perspectiva empresarial. Então, essa é uma área um pouco isolada, uma spin-off não, uma temática externa, né, ao contexto aí de parques e universidades, apesar de ter suas conexões, mas essa pesquisa está focada, essa linha de pesquisa focada especificamente, principalmente na questão empresarial, e eles buscam entender, né, como é possível desenvolver capacidades para inovar, regular e sistematicamente. Então, uma empresa, ela precisa, né, uma capacidade de inovação, ela requer a interação de vários elementos de um sistema de gestão que excede muita complexidade das rotinas operacionais simples. O que isso quer dizer? Que a inovação, ela não é só um projeto
de um novo produto, de uma nova tecnologia que vai virar um produto, ela é um conjunto de coisas, né, dentro de uma organização que se somam para que aquela empresa ela consiga desenvolver uma capacidade de inovação que vai ajudar ela a inovar de forma regular e sistemática. Então, uma linha de pesquisa muito forte que eu uso nesse trabalho é o conceito de função inovação, onde a inovação ela é entendida como uma função organizacional, assim como existem funções de marketing, de compras, a inovação ela passa a ter, né, uma caixinha que está conectada com todas as outras, mas ela tem pessoal próprio, recursos específicos para ela parte de uma missão específica, né? Possui sistemas e indicadores próprios, já que os indicadores de inovação eles são muito diferentes do operacional, a rotina ali da empresa, e é uma função perene, né? Ela não existe só quando tem um projeto X, ela existe para apoiar toda a corporação, toda a empresa no objetivo de se tornar uma empresa inovadora e permanecer, né? Então, essa função inovação foram identificadas 12 atribuições típicas de função inovação em pesquisas com grandes empresas. Não necessariamente essas atribuições elas existem na mesma empresa, né, numa função inovação de uma mesma empresa, mas foram atribuições percebidas aí ao longo das pesquisas. Então, captação de recursos e obtenção de incentivos fiscais, estabelecimento de parcerias com ICTs, ICTs instituições de ciência e tecnologia, outras parcerias com outras instituições, gestão de portfólio e projetos de inovação, gestão da propriedade intelectual, pesquisa e desenvolvimento, prospecção estratégica, tecnológica ou de mercado, disseminação da cultura de inovação, desenvolvimento de competências, gerenciamento de ideias, gestão de conhecimento e alavancagem de negócios e incursão em capital de risco. Aí, focando um pouquinho no trabalho, na metodologia do trabalho, as motivações, né, para a escolha para o contexto de campo, acho que como todos já sabem, né, que eu faço parte da equipe do BH-Tech, estou como head de inovação atualmente, então eu estou vivenciando, né, os desafios presentes na instituição com relação à criação de uma gestão de inovação. Isso me faz ter uma compreensão de particularidades complexas associadas à realidade do parque de uma forma mais intensa, assim, a vivência, né, diária daquele trabalho. E o acesso a informações e documentações internas do parque é facilitado, né, por essa conexão, e o próprio acesso aos entrevistados, que vou falar a seguir, também se torna uma facilidade, uma motivação. Além disso, né, além das motivações aí pessoais, essa pesquisa, a gente entende que ela apresenta uma relevância teórica ao analisar um contexto de mudança da demanda de gestão do parque tecnológico e confrontá-lo com uma literatura externa, o que possivelmente pode trazer novos elementos para o debate de gestão no contexto de parques tecnológicos. Então, foram realizadas 11 entrevistas, foram entrevistas semi-estruturadas com diferentes stakeholders do parque, diferentes atores envolvidos, né, no contexto do parque, incluindo representantes do próprio BH-Tech, da Prefeitura de Belo Horizonte, dos centros de tecnologia que estão instalados no parque, do NIT, da UFMG, da Fundação de Amparo, a pesquisa do Estado de Minas, e algumas empresas residentes também. Além das entrevistas, né, semi-estruturadas, foram feitas observações, né, o trabalho parte de observações diretas e análise de documentações.
Ainda com relação às entrevistas, foi desenvolvido, né, um protocolo de entrevistas com base no que a literatura trazia, né, de informação, e esse protocolo está como um apêndice do trabalho, possível para quem quiser conferir. E aí, falando um pouquinho do contexto, né, do trabalho, esse trabalho ele parte do contexto do BHTEC. BHTEC é o Parque Tecnológico de Belo Horizonte. Ele tem como arranjo institucional a UFMG, o Estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Belo Horizonte, a FIENG e o SEBRAE. Então, essas são as 5 instituições que são sócias fundadoras do parque e possuem cadeiras, né, no Conselho Administrativo. Tirado do Estatuto do Parque, né, o parque tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social da cidade, do estado, do Brasil, mediante estruturação e gestão sustentável de um ambiente de negócio capaz de potencializar as atividades de pesquisa científica e tecnológica, a introdução de inovações e a transferência de tecnologia. Nos últimos anos, o parque ele passa por um reposicionamento institucional, buscando evidenciar ainda mais o seu papel como área de inovação, o software, que a gente gosta de dizer, e eu acho que isso torna o trabalho mais propício ainda, né, no contexto que o BHTEC está passando. E aí, trazendo já alguns resultados, né, do trabalho, a partir do que foi entrevistado junto aos stakeholders, o parque ele é percebido como um catalisador e articulador do ecossistema de inovação, assim como mostra, né, a literatura. Estou ficando sem voz. Desculpa. Então, ele é um catalisador e deve ser um articulador aí do ecossistema. O diferencial principal do Parque Tecnológico para outros agentes do ecossistema de inovação é o seu forte vínculo com uma universidade âncora, e além disso, o parque ele é mais que um locus, né, mais do que um lugar onde estão instaladas empresas de base tecnológica. Aí aqui eu trouxe uma frase de dos entrevistados, só para exemplificar, né, uma fala aí que aconteceu durante as entrevistas, que o parque tem se reposicionado como uma área de inovação que promove a conexão não só entre as próprias instituições e empresas que estão ali representadas no parque, mas com o Sistema Nacional de Inovação de maneira ampla. Ao longo do trabalho, né, ao longo da entrevista, foi solicitado para os entrevistados que eles dessem notas. Eu apresentei as 12 atribuições típicas de parques tecnológicos para os entrevistados, e foi solicitado que eles dessem uma nota de relevância para cada uma dessas atribuições, quando percebidas dentro do contexto de um parque tecnológico. Então, algumas estão mais diretamente associadas, né, já ao contexto de parques tecnológicos, enquanto outras foi preciso um pouco mais de criatividade para entender como que elas estariam associadas aí às atividades de uma possível função e inovação dentro da estrutura organizacional. O propósito geral da função e inovação ele é contribuir para que a organização mantenha um portfólio regular de projetos de inovação. Mas no caso do BHTEC, esse portfólio está mais atrelado às organizações apoiadas do que propriamente o parque. Então, são as organizações associadas ao parque que estão inovando, apesar de ter uma observação, um asterisco nessa fala, que eu vou falar mais adiante. Então, aqui está uma referência, né, das notas. E com base nas entrevistas, foi possível classificar as atribuições em 3 tipos. As atribuições convencionais, atribuições não convencionais e promissoras, e atribuições subjacentes.
E aí vou falar um pouquinho mais de cada uma dessas atribuições aqui para você e como que isso foi distribuído. Então, atribuições convencionais. Está associadas a atividades de parques tecnológicos, atividades rotineiras aí de parques tecnológicos, e tem paralelo direto, né, com o que a literatura de parques já traz para esse contexto. Então, parcerias com ICTs é quase que o cerne, né, do BHTech, e isso já falei que é o diferencial do parque, ter relação com uma universidade âncora, mas não só com a âncora, tá? Pode ser estabelecido parceria com outras instituições de ciência e tecnologia também, complementando isso. Então, teriam outras parcerias, a própria estrutura organizacional o arranjo organizacional jurídico, né, do parque, ele já apresenta possíveis parceiros do parque, né, como a Federação das Indústrias, o SEBRAE, mas não só, é um mundo também de possibilidades de parcerias. E aí uma coisa que foi ressaltada nesse ponto é a importância de ter objetivos mais concretos para que as parcerias sejam mais do que termos, acordos de interesse, de intenção. Captação de recursos e obtenção de incentivos fiscais. Já é comum, né, as atividades do parque, a busca de editais para as empresas se candidatarem, o acesso a grandes empresas para parcerias, e a obtenção de incentivos fiscais também é uma prática comum, que pode ser potencializada, principalmente através de políticas públicas, né, de interações aí com o setor público, para a isenção fiscal das empresas que estejam inovando dentro do contexto de parques tecnológicos e outros tipos também possíveis. Disseminação da cultura de inovação. Esse já é também uma coisa bem característica, né, do parque, tanto disseminação para sua comunidade interna, como para a sociedade de forma geral. O parque ele tende a interagir pouco, né, com a sociedade, mas isso está mudando, a gente quer mudar isso, e a ideia é que cada vez mais exista essa conexão e esse contato aí com a sociedade de forma geral. Aqui é um recorte do quadro final que foi gerado com todas as atribuições, e onde a gente faz uma recontextualização, né, das atribuições para o contexto de parques, mas eu não vou entrar em detalhes. Isso está disponível no trabalho e qualquer coisa eu posso voltar também. Então, o segundo tipo seriam as atribuições não convencionais, mas que são promissoras. Entende-se como as atribuições que não são fundamentais, né, para o funcionamento do parque, mas que elas começam a fazer sentido a partir de um reposicionamento. Então, passa a ser interessante observar isso e ver como que isso pode, né, se dar na prática dentro do contexto de parques. Gestão de portfólio, projetos de inovação, tanto no contexto de apoiar as empresas, né, com metodologias específicas para isso, entender também quais são as inovações que estão tendo no parque, fazer um monitoramento das empresas, que é uma das atividades que está acontecendo no parque, mas que não é convencional, e o próprio parque começar a desenvolver projetos institucionais de inovação com vieses específicos também, que aí ele passa a gerir projetos próprios, né? É claro, com o apoio de outras instituições. Prospecção estratégica tecnológica de mercado, tanto para o contexto das empresas residentes, como também para o próprio parque continuar, né, pensando médio e longo prazo, como ele deve se posicionar no mercado e áreas de centrais aí que ele deve atuar. Alavancagem de novos negócios e incursão de capital de risco. Para alguns parques, isso é uma atividade rotineira. No caso do contexto de análise, isso está começando agora assim, a ser intensificado, né, projetos de aceleração, incubação, isso tem entrado em projetos aprovados recentemente.
E pesquisa e desenvolvimento, que é aí que eu falei que tinha um asterisco anterior, está ligado a isso, que diz respeito ao parque começar a ter uma equipe de gestão, ou uma equipe para o desenvolvimento de metodologias de inovação, que também está associado a um projeto do parque. De forma geral aqui também, posso voltar depois. E, por fim, essas últimas 4, elas estão classificadas como atribuições subjacentes, não por elas serem menos importantes, mas pelo contexto que elas estão inseridas pelo contexto do parque, faz mais sentido, elas estão associadas de forma mais indireta ou associada a outras atribuições que foram faladas anteriormente, que é a gestão do conhecimento, desenvolvimento de competências, gerenciamento da propriedade intelectual e gerenciamento de déficit. Por exemplo, gerenciamento de propriedade intelectual é super importante para o contexto de empresas de base tecnológica, mas no contexto do parque ele está mais associado a um apoio, a uma divulgação, né, de oportunidades, divulgação de desenvolvimento de competências nessa área do que propriamente a gestão da propriedade intelectual. Também um resuminho aqui, mostrando. Para fechar, esse trabalho ele traz algumas implicações, tanto teóricas quanto práticas, na teoria. A literatura de gestão da inovação ela contribui para enriquecer a discussão sobre parques tecnológicos. Entende-se que há um direcionador para a operacionalização da gestão de inovação a ser perseguido pela equipe de gestão do parque. Então, a gente aprofunda mais nesse como, né, que não é tão explícito na literatura. Extrapola a lógica da função inovação também para novos agentes do ecossistema de inovação e não só para empresas, principalmente empresas de grande porte. Na prática, esse trabalho ele traz novos insights, uma questão muito atual que a gente está vivendo agora, contribui para expandir a percepção sobre as atribuições que podem estar contidas na função inovação, e ele é um direcionador para a formalização da função inovação em um parque tecnológico. Então, contribuições, né, essa proposta, ela é uma proposta de ampliação do papel e das atribuições do parque, reconhecendo-o como uma área de inovação e identificando mecanismos para a sua operacionalização. Além disso, a gente traz algumas contribuições, tanto novas perspectivas, tanto para as literaturas de gestão de inovação, quanto para a teoria de parques tecnológicos e universidades. Como estudos futuros, entende que novos estudos podem complementar o que foi feito e abordar outros aspectos característicos da função inovação, que não só as atribuições. Além disso, podem ser feitas novas entrevistas com outros agentes e atores envolvidos no parque para robustecer a análise. É isso, gente. Obrigada. Espero que eu tenha